Olá, meus irmãos, muito boa noite a você que nos assiste aí na sua casa. Quero saudar a todos na graça e na paz de Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar início então ao nosso culto nessa noite de domingo. Eu quero, antes de mais nada, dar um aviso do qual os irmãos e as irmãs já estão sabendo também, com relação à flexibilização dos cultos, conforme decretado aqui pela Prefeitura de Bauru. O Conselho esteve reunido nessa última terça-feira e nós decidimos por manter os cultos da maneira como eles estão. Manteremos os cultos online. Entendemos que há muitos irmãos ainda no grupo de risco, há muitas coisas incertas acerca desse vírus, há muitas dúvidas também por parte das pessoas, o medo. E nós tomamos essa decisão em conjunto, oramos a Deus, pedimos uma direção do Senhor e vamos acompanhar, à medida que essa história prossegue, nós vamos nos reunindo aqui como conselho e vamos tomando as decisões debaixo da vontade de Deus, sempre com muita sabedoria e procurando preservar a saúde e a vida dos irmãos e das irmãs. Pedimos que vocês continuem orando por nós também. Nós estamos à frente, precisamos tomar as decisões corretas e para que Deus nos dê a direção e a decisão certa, debaixo da vontade, do agrado do Senhor. Vamos dar início então ao nosso culto. Eu quero nesse momento convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 96. Eu farei a leitura do Salmo todo. Salmo de número 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Céu, o título deste salmo, conforme a editora. Tributo à glória de Deus e majestade. Diz assim o salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Nesse momento, nós entoaremos o hino de número 92 do Novo Cântico. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará.
contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Oremos. Grandioso Deus, grande alegria, Pai, poder cultuar e adorar ao Senhor. Rendemos graças ao Seu nome, louvamos e bendizemos ao Senhor. Nos prostramos diante do Senhor, que é o Criador de tudo o que existe nos céus, na terra, no universo, tudo que há. Tudo se fez, ó Deus, por Sua palavra, por Sua vontade, e nós nos submetemos ao Teu senhorio, ao Teu poder, à Tua soberania, crendo que o Senhor é um Deus que cuida daqueles que são seus, daqueles que o temem, daqueles que professam fé no Senhor. Nós Te louvamos essa noite, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos guie, nos conduza, nos dê sabedoria diante desses tempos difíceis, para que possamos de fato, Deus, viver para a honra e para a glória do Senhor, mesmo nas nossas casas, mesmo em isolamento social, mesmo limitados, aí de alguma maneira, que possamos sempre glorificar e honrar o Teu nome. Nunca e nunca nos esquecer de que o Senhor é o Deus que reina para todo sempre. Essa é a nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler ainda o Salmo de número 96, apenas o verso 7 agora, um momento de orarmos pelas famílias da nossa igreja. Eu gostaria de ler este verso do Salmo de número 96, verso 7. Diz assim: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Nesse momento eu quero convidar você, a sua família, a fechar os seus olhos. Nós vamos ter um momento de oração pelas famílias da nossa igreja. Oremos. Grandioso Deus, nós estamos diante de Ti, ó Pai. Reconhecemos a Tua santidade, o Teu poder, a Tua glória. Sabemos que se o Senhor quiser, o Senhor pode parar tudo isso que está acontecendo agora. Porque nas Tuas mãos, nas Tuas poderosas mãos, está o domínio de todas as coisas. O Senhor tem autoridade sobre tudo o que existe. Nós, de maneira muito especial, queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos familiares. Estão passando pelas mais terríveis dificuldades, alguns irmãos doentes, doenças incuráveis. Oramos pelos pais, oramos pelos filhos, pelos avós, tios, tias, primos, todos os familiares que compõem, que são membros da nossa igreja. Que o Senhor cuide de cada um deles, ó Pai. Dê sabedoria nesse momento na educação dos filhos, a fim de que a fé viva seja preservada na família, para que os nossos queridos não se esfriem na fé, mas que permaneçam firmes, mesmo diante do dia mal, mesmo diante de todo esse caos na saúde que nós temos vivido. Fortalece as nossas mãos, os nossos pés, o nosso corpo, ó Deus. Ajuda-nos como família a fortalecermos no Senhor e na força do Seu poder. Dá-nos sabedoria, Deus, diante desses dias difíceis, para que possamos como família louvar, honrar e glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora entoar alguns cânticos de louvor. E peço que você, nesse momento,
Se coloque aí com reverência diante do Senhor e louve e adore ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua vida, com tudo aquilo que você é e tem. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus com alguns cânticos. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia a minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração e lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que sou forte.
quando eu sou fraco, é que sou forte. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber. É sobre os bens, riquezas e poder, grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o meu Senhor. A minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Morreu por mim, o meu Jesus me salvou. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o meu Senhor. A minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Morreu por mim, o meu Jesus me salvou. Meus pecados todos perdoou. Morreu por mim, o meu Jesus me salvou. Irmãos, esse é o momento de meditarmos na palavra de Deus e eu quero convidá-los e convidá-las a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Semana passada eu fiz uma exposição dos versos de 3 até o verso 9. E hoje eu quero dar continuidade, porque essa carta fala muito ao nosso tempo. São irmãos que estão vivendo tempos difíceis também, é claro, ali uma perseguição contínua e assoladora à igreja. Mas, de certa forma, nós nos assemelhamos com ele, porque estamos passando por tempos difíceis em que nós precisamos preservar a nossa fé. E eles também precisavam também dar respostas aos seus algozes, aos seus perseguidores. E nós, como igreja, hoje precisamos dar uma resposta ao mundo com relação a tudo que estamos fazendo, com o objetivo de nos mantermos firmes na fé. Então, eu quero dar continuidade a exposição nessa carta, mas hoje dos versos 13 até o verso 21. Eu quero falar sobre vivendo uma vida santa. Esse é o meu tema. Eu gostaria de ler
dos versos 13 a 21. Peço que os irmãos e as irmãs acompanhem comigo essa leitura. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra. Nós nos prostramos diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. Nos ensine, nos instrua a, de fato, vivermos uma vida mais santa para o louvor e para a honra do Teu nome. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente agora, Deus, para entendermos a palavra que foi revelada e inspirada pelo Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, acredito que nós estamos passando por um tempo de reflexão, né? Hoje é muito comum você abrir as redes sociais, YouTube, e você encontrar aí filósofos, políticos e até mesmo pastores falando ou comentando acerca de como será o nosso mundo, a nossa vida após essa crise na saúde, após essa pandemia. Houve um congresso recentemente da nossa editora, a Editora Cultura Cristã, com o tema "E agora? Como viveremos?". Mas é fácil você encontrar, abrir aí nas redes sociais, os vídeos no YouTube, encontrar pessoas falando a respeito disso, né? Analisando a pandemia, como será a vida das pessoas após tudo isso, né? Sempre com essa perspectiva de olhar o atual cenário e tentar definir como será a vida das pessoas depois disso, como será a economia depois da pandemia, como ficará o mundo, a sociedade, as pessoas, a igreja, os cristãos, como eles ficarão? É comum você encontrar isso. Ora, nós cristãos, como nós viveremos? Nós cristãos continuaremos a viver da mesma maneira que fomos chamados para viver. Nós somos chamados para ser santos e para viver uma vida em santidade. Seja em meio a uma pandemia, seja em meio a uma guerra. Eu acredito que outros dias maus, piores do que esses virão. Então nós como cristãos devemos sempre estar preparados e buscar viver uma vida em santidade, de conformidade com a palavra de Deus, né? Mesmo diante de qualquer circunstância, porque isso é que glorifica a Deus. Esse é o nosso viver, mesmo diante de qualquer circunstância. Então nós temos que viver aí uma vida santa, nós somos chamados para isso. Só que falar de santidade na igreja não é algo muito fácil. Você toca em ferida, você mexe com coisas que afloram a nossa pele, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, porque é um ponto crucial na vida cristã. Sem santidade não há vida cristã. Sem santidade ninguém verá a Deus. Os crentes, com a ajuda do Espírito Santo, eles precisam buscar diariamente essa santidade. Abandonar aquelas velhas práticas anteriormente que envergonhavam a Deus, práticas que não condizem com aquilo que eles creem, e agora tomar uma nova forma. Nos conformar a Jesus Cristo e viver uma nova vida. Uma vida que glorifica a Deus. Nem sempre é fácil buscar santidade, mas é algo necessário para a vida cristã. Nessa parte da epístola que nós lemos aqui, Pedro está tratando exatamente de uma vida cristã nesse mundo mau. Como nós já vimos no outro sermão, no sermão passado, esses crentes estavam sendo perseguidos, eles eram novos na fé e precisavam dar uma resposta digna do evangelho, né, do Senhor que eles criam
aos seus perseguidores, aquele mundo mau, né? Aquelas pessoas más que estavam perseguindo e assolando a igreja. E Pedro escreve então essa carta para encorajar esses irmãos a ficarem firmes na fé e dar aí, né, um respaldo bíblico, uma resposta para que eles não venham sucumbir na sua fé. Então ele procura mostrar nesses versos que nós lemos que pelo fato de sermos abençoados em Cristo, nós precisamos viver uma vida santa, já que a salvação é garantida. O sofrimento, como ele mesmo vem dizendo, né, nos versos anteriores aqui, é por breve tempo. Nós devemos agora, na nossa vida prática, viver em conformidade com aquilo que nós cremos. Tá? E esse texto está dentro de uma grande seção onde o autor procura mostrar que a vida terrena do crente precisa, de uma maneira profunda, refletir o caráter santo de Deus, através do seu viver, por conta da salvação que está garantida. A nossa vida aqui na terra precisa refletir o caráter santo de Deus por meio do nosso viver santo. Como que a gente faz isso? E aí vem a pergunta, né? Como viveremos? Como podemos viver uma vida mais santa? Eu quero destacar 3 pontos que para nós são importantes, né? Como viver uma vida mais santa. O primeiro ponto que eu quero destacar está aí no verso 13. Viver com esperança. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro começa o verso 13 com a seguinte frase, cingindo, né, dando aqui um entendimento daquela velha, antiga prática oriental, né, de que os orientais com suas roupas longas, largas, tinham que, para praticar uma atividade, colocar suas roupas por dentro do cinto. Né? E ele diz, cingindo o vosso entendimento à sua mente. Essa palavra se refere muito mais do que apenas às faculdades mentais do ser humano. Mas ela aponta para aquilo que guia, que conduz a vida do cristão. Então essa expressão conjunta aí, cingindo o vosso entendimento, significa que os crentes daquela época precisavam estar alertas. Eles tinham de estar sempre prontos em toda a sua vida espiritual e atitudes mentais também. E ele prossegue exortando, ele diz, sede sóbrios. E esse termo aqui no Novo Testamento geralmente significa autocontrole e clareza, né, de mente, que tem que acompanhar o cristão na sua vida. Tudo aquilo que nos intoxica, né, que tira a nossa capacidade, nos limita a pensarmos de acordo com as Escrituras Sagradas, com a vontade de Deus, tudo aquilo que nos limita, ou que nos, de certa forma, nos limita aí a não promover a oração piedosa, vida piedosa, uma prática cristã que glorifica a Deus, deve ser abandonado, deve ser deixado de lado. Em nossos dias, ensinos, por exemplo, que priorizam a vida terrena, que faz com que os seres humanos coloquem os seus olhos somente nessa terra, nas coisas que são passageiras, nas coisas que a traça e a ferrugem corroem, pregações que priorizam somente o dinheiro, teologia da prosperidade. Então, essas coisas têm que ser abandonadas por nós. O ser sóbrio é exatamente excluir da nossa vida aquilo que nos limita a um viver cristão mais santo, mais digno do evangelho para o qual nós somos chamados. E aí ele diz então, esperai. E aqui nós temos uma ordem, que os cristãos devem esperar, né, colocar a sua esperança em algo. Mas que algo é esse? Então ele continua, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essa expressão que Pedro usa aqui, sendo trazida, ela possui muita força, porque ela demonstra uma convicção do autor. É como se Pedro estivesse dizendo que o objeto dessa espera, ele será alcançado. Né? Não é como, por exemplo, aí você dá o seu nome lá, ou faz a sua ficha para receber o auxílio que o governo está dando, mas você não sabe se vai sair ou se vai ser aprovado. Não é disso. O que Pedro está querendo dizer aqui é que vocês podem ter plena certeza de que se vocês esperarem nisso, vocês vão alcançar, vocês vão conseguir. É assim que nós cristãos devemos viver. Aquilo que atrapalha esse olhar esperançoso de
deve ser aí excluído da nossa vida. Por isso que nós devemos andar sempre sóbrios. Ou seja, ter autocontrole e clareza em nossas atitudes, estando sempre alertas. Isso significa que os crentes precisam aí cultivar espiritualmente as suas faculdades mentais, por meio aí da oração, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio da meditação, que são práticas que ao longo do tempo vão sendo esquecidas. E nesses dias, se você não cultiva isso, você acaba se perdendo, esfriando na fé. Um olhar nas circunstâncias ao nosso redor pode sempre atrapalhar a nossa caminhada. Coisas que desviam o nosso olhar do céu. Esperança no dinheiro, esperança nos governos. A nossa esperança tem que estar firmada em Cristo Jesus e assim nós prosseguimos. Por isso o alimento diário da palavra de Deus, da oração, nos sustenta diante dos dias maus. Ele nos prometeu a sua salvação. Por isso nós temos de esperar com toda a vida, dedicação, mente, coração. Devemos esperar com tudo que temos e também com tudo que somos, na integralidade da nossa vida cristã. Essa é a esperança que enche o nosso coração e que nos dá força para suportar os dias maus. Segundo ponto, ele diz aí para a gente viver em santidade, versos 14 a 16, vivendo uma vida santa com santidade. Ele já começa dizendo para a gente não nos amoldar, ou aqui, não tomar forma. Não se deixem conformar, aqui ele está usando essa expressão, e essa é mais uma expressão de ordem, um mandamento. Isso tem a ver com a conduta cristã. Por ser filhos da obediência, ou seja, agora nós possuímos uma nova filiação, coisa que ele já vem tratando também, os versos de 3 até o verso de número 9, como nós vimos semana passada. Por ser filhos da obediência, somos filhos de Deus, recém-nascido no caso desses irmãos aqui, desses leitores a quem Pedro está escrevendo. Eles não deveriam se conformar, e nós também não. Nos conformar aqui às paixões que nós tínhamos anteriormente. Essa fala de Pedro mostra que a vida santa ou santificada não é algo automático que acontece na vida do cristão após ele se converter, após o seu novo nascimento. Mas ela é uma vida que nós devemos cultivar diariamente. É um progresso, nós abandonamos velhas práticas, mas esse espaço vazio, né, do abandono, nós precisamos preencher com coisas boas, com coisas novas. E aí ele diz no verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E aqui é uma outra ordem que Pedro dá a esses novos convertidos, que também serve para toda a cristandade. Essa santidade que é exigida do cristão deve moldar a nossa vida, nosso caráter e todas as nossas atitudes. Isso deve controlar a nossa vida. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Né? Ser santo é ser separado. Né? Não é aquela santidade no sentido de que nós não vamos pecar nunca mais. Mas agora nós vivemos uma nova vida separada do pecado, num progresso, num crescimento em direção à perfeição. É uma caminhada contínua e cheia de lutas. Pedro se esforça aqui para mostrar que a vida santificada não deve ser entendida apenas como uma negação de desejos pecaminosos. Mas o crente tem que buscar diariamente essa santificação. A vida de santidade não é um convite para o cristão. O crente não está sendo convidado para ser santo, para viver em santidade, mas é uma ordem. E se é uma ordem, é pecado não cumprir com ela. A necessidade de santificação não era algo passageiro, não era algo desconhecido das pessoas no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Deus havia ordenado isso no Antigo Testamento. É daí que Pedro tira o porque está escrito, né? No Antigo Testamento, também nas páginas do Novo Testamento, é bastante claro os ensinamentos acerca de uma vida santa. Sem santidade ninguém verá a Deus. Agora, não espere que seja fácil essa luta contra o pecado, em busca de uma vida mais santa. Isso não acontece por osmose, isso não é um passe de mágica, é uma luta diária com muito esforço e ajuda do Espírito Santo. A santidade deve nos acompanhar em nosso modo de viver.
através da nossa vida, nós podemos evidenciar a existência de um Deus santo, que pode, que deve ser obedecido. Por isso, uma das coisas mais necessárias e que falta hoje na vida da igreja, da comunidade como um todo, não é somente um senso de santidade, um senso de justiça, mas é um viver santo. É um viver totalmente separado para Deus. Sabe, isso tem que encher o nosso coração. Isso precisa nos mover em direção a Cristo. Isso precisa fazer com que a gente viva uma vida diferente aí fora, que glorifique a Deus, uma vida que reflita essa realidade do Deus que a gente sirva. Como tem sido a sua vida? Você tem buscado, tem vivido em santidade? Esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto é que nós devemos viver uma vida santa com temor. Verso de número 17. Acompanhe comigo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor aqui, meus irmãos, não é aquele medo de pessoas que olham para Deus como um carrasco, né? Como alguém que está sentado no trono, dando ordem como um tirano. Não, mas o temor que Pedro enfatiza aqui é aquele reconhecimento, e é muito saudável isso, é aquele reconhecimento de que Deus é santo e de que nós nos aproximamos dele com reverência. E ele já começa dizendo, ora, se invocais como Pai. Pedro ressalta aqui a importância da nossa filiação. Deus é o nosso padrão de Pai e Ele também deve ser o nosso padrão de santidade na vida. O fato de nós sermos seus filhos e Ele nosso Pai, mostra que nós temos a obrigação de buscar com uma certa continuidade, constância, a vida santa. Não somente como obrigação, mas entendendo que isso é necessário para a vida cristã. Aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. E aqui é um ponto importante para nós. Deus é um juiz imparcial. Ele conhece a santidade verdadeira e também conhece a falsa santidade. Aqueles que são movidos por motivos espúrios. Tem aqueles que batem no peito nas esquinas e dizem, eu sou mais santo que estes. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu não peco como estes. Esta é uma falsa santidade. Mas também tem aqueles que dizem, Senhor, sê propício a mim, pecador. Não tem como enganar a Deus. Cada um vai colher aquilo que está semeando. Por isso que ele julga segundo as obras de cada um. Ele sabe quem tem buscado a santidade por amor a ele. Mas ele também sabe aqueles que buscam apenas por interesse. Sabendo de tudo isso, Pedro diz aí, mais uma ordem. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Viver aqui, ou conduzir a vida, as nossas ações em temor. Aqui é mais uma ordem. O verbo está no imperativo, vivei, ou portai-vos com temor. E o temor, a palavra grega aqui para temor se refere a uma busca espiritual que é caracterizada pela reverência à santidade, à pessoa, à obra de Deus. Temor a Deus é uma emoção sadia que deve brotar no coração daqueles que creem, daqueles que professam fé no nome de Jesus. Ele é o nosso Deus e Pai, mas Ele também um dia será o nosso juiz. Então, de certa forma, o temor é algo sadio que brota no coração daqueles que são crentes de fato. Isso mostra pra gente, irmãos, o quanto a nossa vida não deve ser desperdiçada com coisas tolas, com coisas fúteis e vãs. A nossa vida é muito importante, muito séria. E muitas pessoas levam a vida cristã na brincadeira. Vêm à igreja domingo após domingo, mas os seus corações, na verdade, estão longe de Deus. Agora está um pouco mais difícil de vir à igreja domingo após domingo, Mas mesmo em casa, pessoas que não tinham estrutura para passar por isso, agora estão tendo de passar por isso, estão sofrendo. Porque não tinham fundamento, não oravam, não liam as Escrituras, não buscavam a Deus, não viviam uma vida com temor. Hoje sofrem, hoje sentem saudade. Vivem como se Deus não existisse.
E como se a sua justiça tardasse e falhasse. Cuidado. Deus está presente. Ele sempre esteve. Ele conhece cada um pelo nome. Ele sabe das obras e daquilo que está no mais profundo do nosso coração. Nada está encoberto aos seus olhos. Por isso nós devemos andar com temor no tempo, na vida terrena da nossa peregrinação, que é essa permanência temporária nossa aqui na terra. Não devemos nos esquecer que Deus um dia irá julgar vivos e mortos, segundo as obras de cada um. A justiça de Deus pode parecer invisível agora, tardia, mas ela prosseguirá ao passo dos homens até a eternidade. Pode ter certeza disso. Ela não falha. Quero concluir dizendo que é nessa confiança em Deus, nesse temor sadio que nos faz reverenciá-lo, reconhecendo a nossa pequenez, os nossos pecados, e viver uma novidade de vida. Pedro finaliza dizendo, eu quero ler os versos 18 a 21, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos e irmãs, vivamos e prossigamos em viver nesses dias difíceis, com esperança, santidade e temor, sabendo que antes mesmo que houvesse luz, Deus já havia dito, haja cruz. Essa frase é muito bonita. Pedro está dizendo aqui que o principal motivo para que os cristãos vivam aí em santidade, em esperança, em temor, é o fato de nós termos sido comprados aqui com precioso sangue. É o sangue de Cristo que foi conhecido antes da fundação do mundo, na eternidade. Que a nossa vida aqui na terra possa refletir o caráter santo de Deus, por meio do nosso viver santo, com esperança, santidade e temor. Que Deus assim nos abençoe e também nos ajude. Nós vamos entoar mais um hino, o hino de número 68. Em seguida eu orarei e impetrarei a bênção. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol Criador. Segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri, contudo é possível que dela me afaste. Por isso, Senhor, eu
esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Grandioso Deus e eterno Pai, Pai de eternidade e eternidade, Deus que não quebra a aliança com os homens, Deus que permanece longânimo, benigno, bondoso, grandioso, majestoso, é diante do Senhor que nós nos prostramos como filhos, carecemos do Senhor, carecemos do Teu poder, carecemos da Tua força, carecemos que o Senhor nos ajude a caminhar nesse tempo estranho pelo qual nós estamos passando, trilhando. Há muitas incertezas acerca desse vírus, o Covid-19. Há muitas dúvidas, irmãos nossos que estão com medo, irmãos que estão no grupo de risco. Nós pedimos que o Senhor nos auxilie e nos ajude, Espírito Santo. Dá-nos sabedoria para tomarmos as decisões corretas diante desse tempo difícil. E que nós possamos viver, ó Deus, nesses dias um viver santo. Com essa chama da esperança acesa no nosso coração. Tendo certeza que dias melhores virão. Procurando viver uma vida em santidade, conformidade com a Tua palavra. E sempre com muito temor diante do Senhor. Reverenciando o Senhor, porque o Senhor está conosco. Que nós possamos como famílias, como igreja, viver sempre para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa-os nessa semana, Pai. Mais uma semana, dessas longas semanas pelas quais nós temos passado. Que possamos viver para a honra e para a glória do Teu nome. Nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber a bênção, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todo sempre. Amém e amém.